O seu recomeço pode começar hoje. E talvez essa seja a frase que você mais precisava ouvir neste momento da sua vida. Porque eu sei que existem dias em que parece que tudo ficou pesado demais. Dias em que você acorda cansado antes mesmo de sair da cama. Dias em que a mente já desperta cheia de preocupações, medos e pensamentos negativos sobre o futuro. E o mais perigoso é que, aos poucos, a pessoa começa a acreditar que nasceu para viver assim. Presa no mesmo ciclo. Presa nos mesmos erros. Presa nas mesmas dores emocionais. Mas escuta isso com muita atenção. Só porque algo deu errado ontem, não significa que sua vida acabou. Só porque algumas coisas não aconteceram do jeito que você imaginou, não significa que você perdeu sua chance. A vida não termina quando um plano falha. A vida termina quando você desiste de tentar novamente. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você precisa decidir parar de sobreviver emocionalmente e começar a reconstruir sua vida de dentro para fora. Porque muitas vezes o problema não é a falta de oportunidade. O problema é que a mente já está tão cansada que a pessoa perde a capacidade de acreditar em si mesma. E quando alguém deixa de acreditar em si, começa a aceitar qualquer coisa. Aceita migalhas emocionais, aceita ambientes tóxicos, aceita permanecer em lugares que destroem sua paz. Aceita continuar pequena porque passou tempo demais ouvindo que nunca seria suficiente. Só que existe uma versão sua aí dentro tentando acordar. Existe uma força escondida dentro de você que talvez tenha sido sufocada pelas dificuldades, pelas críticas, pelas decepções e pelos medos acumulados ao longo dos anos, mas ela ainda está aí. E talvez esse vídeo tenha chegado até você justamente para lembrar disso. Você não nasceu para viver uma vida no automático. Você não nasceu para carregar o peso do passado para sempre. Você não nasceu para acordar todos os dias acreditando que nunca vai conseguir mudar. Porque toda transformação começa primeiro dentro da mente. E existe uma pergunta que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Quem você está se tornando todos os dias? Porque, sem perceber, muita gente passa anos alimentando pensamentos que destroem a própria identidade. Eu não consigo. Nada dá certo para mim. Eu sempre fracasso. E quanto mais a pessoa repete isso, mais ela fortalece a prisão emocional onde vive. Só que hoje eu quero que você entenda uma coisa poderosa. O modo como você fala consigo mesmo define a direção da sua vida. Se todos os dias você alimentar medo, insegurança e desistência, sua mente começará a acreditar que esse é o seu destino. Mas quando você começa a mudar sua forma de pensar, algo começa a mudar dentro de você também. E não, isso não significa fingir que a vida é perfeita. Não significa ignorar os problemas. Significa apenas decidir que as dificuldades não terão mais o controle total sobre sua mente. Porque existe uma diferença enorme entre passar por uma tempestade e se transformar na tempestade. Você pode estar vivendo dias difíceis sem permitir que esses dias definam quem você é. E talvez o seu recomeço comece exatamente quando você parar de esperar que tudo fique perfeito para agir. Porque muita gente passa a vida esperando o momento ideal, esperando coragem aparecer, esperando motivação cair do céu. Mas crescimento acontece em movimento. A mudança começa quando você decide dar o primeiro passo mesmo sentindo medo. E talvez hoje esse primeiro passo seja simplesmente acreditar que ainda existe esperança para a sua vida. Talvez hoje o primeiro passo seja parar de se comparar com os outros, parar de olhar para trás o tempo inteiro. Parar de alimentar culpas que já deveriam ter sido deixadas no passado. Porque enquanto você continuar preso ao que aconteceu ontem, nunca conseguirá viver plenamente aquilo que ainda pode acontecer amanhã. Existe um novo capítulo querendo começar na sua vida, mas para isso, algumas versões antigas suas precisam ficar para trás. A versão que aceitava menos do que merecia. A versão que desistia rápido. A versão que tinha medo de tentar novamente, porque você é mais forte do que pensa. Mais capaz do que imagina. E talvez a maior batalha da sua vida não seja contra o mundo, seja contra essa voz dentro da sua mente que tenta convencer você de que não vale a pena continuar. Mas vale continuar. Vale tentar mais uma vez. Vale acreditar em você de novo. Porque o seu recomeço pode começar hoje, não amanhã, não quando tudo melhorar. Hoje. Então, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Hoje eu decidi recomeçar. Quero saber quem ainda escolheu não desistir da própria vida. E se você acredita que nasceu para algo maior, deixa o like e se inscreve no canal, porque todos os dias existe uma nova mensagem para fortalecer sua mente, renovar sua esperança e lembrar você de que ainda existe muito pela frente.